Maravilha. Então, oficialmente agora, dando início à turma 12 do Coaching com PNL nível profissional. Eu estava aqui cheio da expectativa para receber vocês aqui nessa turma, uma turma que marca uma nova fase aí na nova escola do coach, né? A escola do coach está se renovando e essa turma, que é uma turma muito especial, é a 12ª online e a 49ª turma de toda essa história. Foram 37 turmas presenciais e agora somam 12 turmas online, né? E eu acredito que vocês aqui, cada um de vocês, vai nos ajudar a construir a turma histórica 50, que vai ser a próxima, né? Talvez alguns de vocês vão estar com a gente na 50. Agora, essa aqui vai ser a melhor. Eu quero, junto com vocês, construir passo a passo os resultados dessa turma, tá? Que vai depender de cada um de nós. Essa sinergia aqui que nós vamos gerar juntos, ela é única. Nós somos no grupo do WhatsApp 40 pessoas, né? São 40 pessoas que estão aí envolvidas com essa turma, e aqui agora no ao vivo estamos com 30 pessoas ao vivo, né? Aqui no Zoom. Vocês hoje vão participar junto comigo de um momento bem especial, que eu pedi uma voluntária, que a Carol se habilitou para ser a voluntária. Ela vai anotar 6 perguntinhas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Agora todos podem anotar também, né? Porque hoje você vai receber um presente. Tem alguém já preparado para receber o presente aí? Alguém já está ligado no que é o presente? O presente é a tua dupla. O presente é a tua dupla, né? Porque quem chega aqui nesse nível sabe que o coaching com prática, formalmente, é no mínimo em dupla. Você precisa de uma dupla para praticar. O coaching com PNL, ele é aplicado numa relação coach-coachee, ou então coach-coaches, certo? Tem que ter essa parceria. E você entendeu o convite, você entendeu a provocação que eu faço lá no Essencial. Você decidiu vir para cá praticar para agora, de fato, passar por um processo de coaching como coach em formação e também como coachee. E com a ajuda dos nossos líderes, nós trabalhamos a pré-turma de uma forma que a gente não tinha trabalhado ainda. Tanto que eu acredito que a expectativa de alguns aqui, pelo menos a minha expectativa, está lá em cima. Porque a gente vem falando dessa turma há mais de um mês. Há mais de um mês. Há mais de um mês que a gente está falando direto. Começa em setembro, começa dia 12 de setembro. A gente vai ter lá as práticas em dupla. Então, pelo menos mais de um mês. Aí a gente está falando sobre essa turma. E isso vai gerando uma expectativa, né? E a gente fez um pré-turma, então, uma preparação, e agora a gente vai ter um tempo para fazer algo que nas outras turmas não deu tanto tempo, a gente não teve esse tempo para gerar essa expectativa, para se preparar. E isso vai, sem dúvida, resultar em consequências positivas para nós todos, para todos os envolvidos. Tá? Você vai receber daqui a pouco, você já vai começar a receber no teu WhatsApp a tua dupla. Vai receber a dupla, você vai entrar em contato com eles com essa pessoa depois que eu fechar aqui essa transmissão. Aí você vai conversar com essa pessoa. A primeira pergunta aqui que a Carol vai anotar e depois vai colocar no grupo é o que a dupla vai fazer. Essa dupla tem uma missão. Essa dupla, ela tem um porquê de existir. E muitas vezes, se perde o foco.
se deixa de aplicar o primeiro princípio, o primeiro pressuposto do coach com PNL, que é o foco, tudo aquilo no que o foco expande. Certo? Aí você começa uma relação coach-coachee, uma relação de dupla aqui no coach profissional, e daqui a pouco vocês estão tendo conversa do tipo conselheiro e aconselhado, professor e aluno, né? Daqui a pouco essa empatia chega num nível aí que talvez parece que eu conheço a pessoa há tanto tempo, e aí vocês estão mais conversando sobre outros assuntos do que necessariamente sobre o foco. E o que? A resposta aí, Carol, o que? O que a dupla vai fazer? Vai praticar as sessões, certo? Vai praticar as sessões. Ida e volta, coach e coachee. Então, nessa dupla, vocês vão ter um momento em que um vai ser o coach e a outra pessoa vai estar sendo o coachee, e depois vocês vão inverter, um vai ser coachee, o outro vai ser o coach, certo? Esse é o quê? Já está muito claro isso, é para isso que vocês vão se reunir. Prioritariamente é para isso. Esse é o foco. Segunda pergunta. Por quê? Certo? Por quê? A pergunta é muito importante. O que traz a clareza e ajusta o foco? Por que também ajuda a esclarecer, agora traz a importância. Por quê? Por que vocês vão fazer as sessões em dupla? Porque é dessa forma que vocês vão se tornar coaches profissionais. A certificação só vem depois que você cumprir as 10 sessões. Certo? Tá claro? Só vem o teu certificado bonitinho na pasta que vai chegar na tua casa lá, lindão, um símbolo dessa jornada, depois que tu concluir as 10 sessões. Tá claro? Todo mundo comigo? Como? É a terceira pergunta. Como? Uma sessão de cada vez, seguindo exatamente o que é proposto no relatório daquela sessão. Abaixo de cada aula você tem lá o relatório e a ferramenta de cada sessão, certo? E você vai seguir passo a passo. E eu vou ser muito insistente nisso. Por quê? Porque é muito comum a pessoa vir para cá e não, mas eu já fiz outros cursos. Não, mas eu sei como fazer. Eu vou trazer algo daqui do meu repertório e vou deixar melhor. Calma, calma. Aqui não é o ambiente para você fazer isso, certo? Porque esse passo a passo já é testado, comprovado, validado, e ele vai te levar para um outro nível, inclusive se você já tem um baita de um repertório aí. Aqui tu vai treinar a tua disciplina, certo? Vai treinar a disciplina e vai seguir o método. E no final, você vai dizer assim, bom, eu aprendi, estou satisfeito, não preciso repetir porque eu não quero maestria nesse método. Eu vou levar o que eu peguei aqui num processo e vou aplicar junto com outras coisas do jeito que eu quiser. Pode fazer isso, tem muita gente que faz isso, certo? Mas tem alguns que estão aqui nessa sala, junto comigo, que fazem aquilo que eu fiz para gerar maestria. Repetir, repetir. Ciclo da maestria. Repetir, 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 repetir. Fazendo exatamente. Se tu vai lá nas aulas, tu vai descer abaixo da aula que está lá o Jackson, hoje, você vai ver que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa com todos os coaches que estiveram aqui. Seguindo a estrutura, seguindo o relatório. Claro, como eu não sou um robô, às vezes eu erro, às vezes eu falo diferente, introduzo, trago palavras diferentes, mas a estrutura ela é respeitada. A estrutura da sessão, as técnicas,
a ferramenta que está sendo utilizada, o tempo de sessão combinado, ok? Todos os acordos. Então, esse é o como. Quarta pergunta, quem? E aqui nós temos alguns quens, tá? O Maurílio está aqui como teu facilitador, como teu trainer. Eu estou te treinando aqui, certo? Então, o que eu estou fazendo agora são alguns enquadramentos do treinador, do teu master trainer aqui nessa certificação e nessa formação, certo? Quando eu começo a sessão de demonstração, eu tiro o meu chapéu de trainer, ok? E coloco o meu chapéu de coach. Coach com PNL nível profissional. E ali eu vou, então, aplicar a metodologia proposta. Encerrei a sessão com a minha coach, eu tiro o chapéu de coach com PNL profissional e coloco novamente o chapéu de trainer. E faço alguns comentários. Eu transito entre tiro o chapéu do trainer, às vezes eu coloco o chapéu do mentor e dou alguma orientação, trago alguma coisa da minha experiência. Depois da sessão, é o momento em que tu conhece um pouco do Maurílio também mentor, certo? Eu dou alguns, em alguns momentos eu uso esse chapéu do Maurílio mentor, respeitando os enquadramentos, os combinados aqui nesse nível, certo? Porque a gente está num ambiente que tem um enquadramento. Certificação como coach com PNL nível profissional. As práticas em dupla. E aí tem esse enquadramento que ele precisa ser preservado. Então tem o Maurílio aqui ocupando esses papéis. Tem vocês, quando vocês estão assistindo a sessão, vocês precisam observar a sessão demonstrativa, que vocês estão ali como observadores de um conteúdo que é do meu cliente, que é dessa pessoa que eu estou atendendo. E eu acredito que eu nunca deixei tão claro aqui no Coach com PNL Profissional que o conteúdo, ele não é o mais importante. Ok? O que é importante aqui é a estrutura. Por mais que a gente se interesse até muitas vezes pelo conteúdo, acaba até muitas vezes se identificando com algumas coisas no conteúdo, ou não gostando do conteúdo, mas sinceramente, olha as sessões lá, não importa. O conteúdo é da pessoa. Presta atenção na estrutura, observa a técnica sendo utilizada, vê o passo a passo que está sendo seguido. Isso aí que vai fazer a diferença, certo? Então você está aí como aluno para aprender a fazer o que eu faço. Não esquece disso, certo? Não esquece disso. Lá na tua dupla, tu vai ter um momento em que tu vai colocar o chapéu do coach, vai tirar o chapéu do coach, depois vai colocar o chapéu do coach, e fazer essa transição é um exercício que vai fazer uma diferença enorme na tua vida, porque o comportamento é diferente. A forma como você vai é diferente, ok? Você precisa criar o estado ideal para ser o coach e passar por essa experiência da melhor maneira possível. Da mesma forma, você vai precisar criar o teu estado e se colocar num estado para se entregar no processo como cliente, para ter os benefícios que vão apoiar, inclusive, de uma forma significativa, o teu desenvolvimento lá como coach. E isso é importante deixar muito, muito claro. Essa troca aí dos chapéus, esse trânsito entre os diferentes papéis é algo que vai te levar para um outro nível. Ok? Quando conseguir separar o consultor, do mentor, do treinador, do coach com PNL, a maestria vai vir de uma forma que é incomparável.
certo? Porque senão fica... É uma bagunça. Geralmente as pessoas fazem uma bagunça. Né? Senta lá na cadeira, o que está fazendo? Não, estou sendo eu mesmo, fazendo do jeito que eu faço, no automático, sem consciência, eu não sei exatamente qual é a técnica, qual é o... Isso, se tu não te permitiu passar pelo método aprendendo, o passo a passo, tu vai perder uma grande oportunidade, porque aqui esse curso ele se diferencia muito por isso, por te dar uma estrutura passo a passo, que até ontem eu dizia para quem? Para Tainá. Digo, Tainá, se tu estiver cansada, e acontece aquele dia, né? Quem aqui às vezes trabalha bastante durante o dia, vai atender alguém à noite, puxa, a cabeça já não está funcionando tão bem quanto gostaria, porque, poxa, o dia não é o teu dia ideal. Esse passo a passo aqui, se tu domina ele, se tu tem o relatório, aí tu segue ele, e a sessão tem um início, meio e fim, chega num resultado que muitas vezes você aí não chegaria por vários motivos. Um deles pode ser porque estava muito cansado, porque não estava conseguindo, de fato, estar presente, focado para aquilo. Então, era o quem? Quando? É a quinta pergunta. Ali, tudo isso é para te resumir aí, Carol. Que desafio, né? Quem? São os papéis. Pode escrever só a resposta aqui, ó. Cada um, no seu momento, cumprindo o seu papel, como coach, como coachee, como aluno. Né? Isso é o quem. Quando? Você vai ter que combinar com a tua dupla. Quando vocês vão se reunir para fazer as sessões. Vocês vão ter que ter uma agenda. A tua dupla tem que ter uma agenda, certo? Assim como é em qualquer relação profissional. O coach é contratado por um cliente, firma um acordo com o seu cliente e ele vai, então, se reunir com ele tal dia, tal hora, tem uma agenda. Isso é básico no coaching com PNL e no coaching formal. É básico, ter uma agenda. Vocês vão ter uma agenda. A agenda, ela pode mudar? Pode haver alguma interferência, algum fator assim que pode. Agora, quando nós somos profissionais, a agenda é algo muito importante. Ok? Muito importante. Então, dar o devido valor à agenda. Agora, é claro que acontecem várias situações. Né? Acontecem imprevistos, acontecem circunstâncias. Isso precisa ficar combinado. Entendeu? Quando combinem isso. Como que inclusive, vocês vão se avisar caso tenha algum problema, ou quais são quais são as características, por exemplo, tem gente aqui que tem uma agenda bem desafiadora, que a escala sai no dia. Deixa eu ver se está aqui, o João Otávio não está aqui. Ele diz, a minha escala, a Carol aqui, a Ana Carolina, ela é aeromoça, a agenda dela é bem desafiadora, viaja direto, e hoje o João Otávio mandou uma mensagem dizendo que, olha, não vou estar hoje porque saiu uma escala, eu fui convocado. Foi convocado, está lá. Né? Então, esses casos, combine o quando, a agenda é fundamental, é importante, é uma prioridade, né, para a formação tua, do colega. Agora já deixem combinado aí algo que é previsível, e o imprevisível a gente vai aprender a lidar e faz parte da formação também, ok? Porque você vai se deparar, especialmente quando atender... Eu não me assusto com mais nada, porque eu já passei por gente que perdeu o ente querido, gente que foi acometido de uma grave enfermidade e foi parar na UTI, gente que teve um problema grave na sua empresa, gente morreu, entendeu? Nesses anos todos, e já aconteceu coisas inusitadas, aconteceu de tudo. Né? É uma gripe, uma dor de garganta, é um filho, é um cônjuge, é uma situação que não tem como prever. Acontece tanta coisa, gente, e tu tem que estar preparado para lidar com isso, porque senão talvez tu tá lá com o teu mapa assim, e acaba
perdendo a oportunidade de desfrutar dessa relação e de ter o melhor benefício dessa relação, porque às vezes a gente está ali, muitas vezes, rígido com relação a algumas coisas. Então, cabe esse enquadramento para vocês entenderem isso. Tá? Porque o mais rígido vai ganhar flexibilidade, o muito flexível vai talvez procurar ser um pouco mais regrado em alguns aspectos, e esse é o desafio. Tá? A gente vai aprender muito juntos. Então, quando é isso? Agenda, combinado dia, horário, tá? O tempo de duração das sessões também, tá? Onde vocês vão se reunir? Aqui eu faço as sessões no Zoom. Se vocês vão usar o Zoom gratuito, vocês vão ter ali 45 minutos, né? Me confirma aí, 45 minutos é o tempo de duração de uma sessão gratuita no Zoom. Então, ó, nós temos 45 minutos. 45 minutos é o tempo suficiente para vocês fazerem uma sessão se vocês tiverem foco nisso. Pode até fazer um pouco menos. Agora, se reservarem 1 hora, vai ser mais tranquilo para cada sessão. Então, se preparem para 1 hora de ida, 1 hora de volta, ou 45 minutos de ida, 45 minutos de volta. Podem fazer uma sessão grudada na outra, ou uma sessão num dia, outra sessão no outro. Pode ser, depende da agenda de vocês. Vocês vão ter agora, para a primeira sessão, um tempo maior do que vocês vão ter da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Essa primeira sessão, entendendo que vocês precisam se conhecer, combinar, fazer todos esses acordos, vocês vão ter um tempinho maior. Depois vai encurtar. Vão ter sessões que vocês vão ter que fazer de terça para quinta, 2 sessões, uma de ida e uma de volta. Certo? Agora vocês vão ter um tempo maior para essa primeira sessão. Depois, imagina ali, terça para quinta, fazer 2 sessões, tem que estar muito organizado, tem que encaixar na agenda, e às vezes não dá. Aí vocês têm que recuperar no tempo que vocês têm ali depois, para procurar me acompanhar durante a turma. Tá? Talvez alguém pegue e pode pensar o seguinte: o tempo recomendado para o intervalo das sessões num processo de coaching formal é 1 semana. No mínimo 1 semana. Aqui vocês não têm 1 semana. Por quê? Porque ele é um processo de coaching dentro de uma certificação, de uma formação que nós organizamos com aulas de terça e quinta, durante 6 semanas. Durante 6 semanas vocês vão fazer essas 10 sessões. Esse é o tempo proposto ideal, tá? Ideal. De onde vem essas 10 sessões? Nós fazíamos em 2 finais de semana as 10 sessões. Certo? Em 2 finais de semana as pessoas faziam 10 sessões. E muitos cases de sucesso desse modelo. Tá? A gente trouxe para cá para o online e hoje nós fazemos assim. Em 6 semanas, você faz as 10 sessões. Muitos conseguem fazer, alguns levam 7, 8, tá? Alguns podem levar um pouquinho mais, mas é totalmente factível você me acompanhar e conseguir concluir próximo do tempo que eu concluo, ok? É bem factível e aqui a gente tem várias pessoas que já fizeram isso mais de uma vez, inclusive, tá? Então, é isso. Onde vocês vão combinar se vai ser no Zoom, se vai ser no Meet, se vai ser, enfim, através da ferramenta que for mais útil para vocês. Eu recomendo essas duas, tá? Preferencialmente o Zoom, porque é que a gente está usando aqui. E aí tem um último enquadramento, e ele não entra exatamente nesse acordo de vocês como dupla, que é a sétima pergunta. Quanto? E aqui não é o quanto custa, é o quanto vale. Certo? É o quanto vale. Vocês precisam dar valor para esse processo que vocês vão fazer. Porque alguém aqui sabe quanto custa contratar um coach? Alguém já contratou um coach? Alguém aqui já contratou um coach? Deveria contratar, ok? Porque quando você contrata um coach, isso te alavanca no teu processo de ser profissional. E é uma forma de você gerar significado, ok?
ok? Mas aqui, imagina que você está contratando um coach porque o investimento que você faz no curso, o investimento de tempo, o investimento de energia que você está fazendo, é para você ter um melhor aproveitamento nessa relação coach-coachee. Então tem um custo, inclusive financeiro, custo tempo, custo energia, custo dinheiro do teu investimento no curso, certo? Na tua formação. Então, gera esse senso de valor para esse processo. E aproveita. Eu colhi benefícios inúmeros com esses processos que eu passei aqui como cliente. Já falei para vocês muitas vezes. E eu sugeri que vocês assistissem, e quem não ouviu eu falando isso, fica a sugestão, de assistir o Maurílio na última turma, na turma 11, como cliente. Essa turma aqui tá linda, maravilhosa, né? Tá, olha que tela linda aí. Quantas histórias, quanto valor tem aí nessa turma aí? Vocês já ouviram alguns se apresentando, hoje não vão ouvir novamente, mas tem muita história maravilhosa, muitas profissões, muitas carreiras, muitos negócios, muitas famílias, muitas vidas. E vão estar agora contribuindo com outras vidas nessa relação maravilhosa de troca e como coach e coachee, né, na dupla. Né? Eu colhi muitos frutos. E essa turma aqui é fruto também do último processo que eu fiz ali como cliente. Eu não tenho dúvida que essa turma, a qualidade dela é influenciada pelo processo que eu passei como cliente na turma 11 ali. Fabi, tem alguma dúvida disso, Fabi? Nenhuma, Maurício. Foi minha coach. Né, Zero. a Fabi foi minha coach, né, na última turma 11. Né? Nós começamos ali uma nova etapa aí da Fabi na nossa comunidade. Na verdade, ela vem já há algum tempo construindo, né, construindo, e, e ela em janeiro ela me desafiou aí, né? Ela me desafiou. E aí, o que vamos fazer? Tô disponível, né? Quero ajudar, quero contribuir, né? E aí a gente montou um conselho, né? Aqui tem algumas pessoas que são do conselho, Shirley, né? Lu, Dudu, Laís, Cláudia, né? São pessoas que são do nosso conselho, Damaris também é do nosso Câmaras. conselho, né? E o que eles têm em comum, todos eles são alunos que vêm há algum tempo caminhando conosco, com as suas transformações, com as suas histórias dentro do Coach com PNL, histórias essas que estão virando um livro, alguns deles, não todos, mas alguns deles estão no livro da Shirley, que em breve vai ser lançado, histórias de transformação, né, no Coaching com PNL. Vivências. Né? E aí a Fabi veio e eu tive a, a ideia, a visão de me lançar aqui pela primeira vez como coach dentro do coaching com PNL nível profissional, para dar provavelmente uma das aulas mais importantes que eu poderia, as aulas mais importantes que eu poderia dar aqui. E que alguns da comunidade já tinham visto, porque eu passava como cliente pelos processos junto com eles. Passavam comigo ao vivo e eu passava com eles no privado. E os colegas nunca tinham visto eu passando. E eu acredito que eu consegui fazer uma entrega no mesmo nível de entrega ali com a Fabi. E o crescimento pessoal, profissional, o impacto desse processo com ela foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. E essa comunidade, inclusive o time de líderes que a gente formou, o MVP que a gente realizou para chegar nessa turma, para chegar nessa nova fase, né, Fabi? Foi tudo construído lá, sem
A gente só, e sem a gente conversar nos bastidores, somente durante as sessões. Certo, Fabi? Exatamente. Com surpresa a cada conversa. Que é isso que você vai ter se você se entregar. Com novidades, com insights, com coisas sendo resgatadas, histórias de vida, momentos, Emoção, momentos, emoção, né? momentos, Sentimento. né? Verdade, autenticidade, integridade, né? Entrega, porque é sobre isso. Né? Ser coach e aproveitar um processo que tu valoriza é aproveitar e deixar fluir. E eu me comprometi com a Fabi, lá que a gente, ó, não vou fazer agora contigo o teu processo como, como minha coach, nós não fizemos o processo como minha coach e ficamos de marcar esse processo. E ela não me cobrou nenhuma vez, ela não me chamou nenhuma vez. Não, né? Não. E aí, nada mais lógico, relevante e útil para a nossa comunidade que nós chamarmos a Fabi para ser a minha coach nessa turma 12, sendo ela a nossa rede de cultura e pessoas na nova escola do coach. A pessoa que está com a missão aí de nos ajudar a construir comunidade, essa comunidade. E aí eu chamei a Fabi, que ela está num processo aí de transformação junto conosco aqui há 3 anos, né? E agora vai ter a oportunidade de ser coach ao vivo. Um desafio para ela, para todos nós e para nossa comunidade. Né? O nosso acordo, e aí o que a Carol anotou ali, é fazermos as sessões em dupla, eu te atendendo aqui como teu coach, terças e quintas, ok? Terças e quintas, seguindo exatamente a nossa metodologia aqui do coaching com PNL nível profissional, aqui no Zoom, na certificação, certo? Certo? Porque a gente tem um grande porquê aqui, que é ensinar e compartilhar com essa turma o nosso melhor exemplo de como se entregar no processo, no teu caso, e eu como executar esse processo de uma forma que eles consigam replicar, porque essa é a minha função aqui, não é fazer nenhum um show ou nada que você não consiga fazer, não é executar de uma forma que você consiga fazer, consiga replicar e se sinta seguro para replicar. E a Fabi extraiu o melhor benefício dessa relação. Certo, Fabi? Uhum. Certo. Gente, eu venho liberta total, tá? Eu não estou aqui como mentora, como head, eu estou aqui como cliente. Então, eu vou trabalhar igual vocês. Vou me entregar igual vocês. Hoje eu falei com o Maurílio que eu só anotei o meu objetivo. O resto, vamos construir aqui. Olha só o que a Fabi falou. Anotei o meu objetivo. E eu já disse para vocês isso. Leva para tua dupla qual o objetivo que tu vai trabalhar. Talvez seja um desejo, um sonho, uma ideia, uma área da vida que ainda não está tão, tão específico, né? Mas leva, porque um processo de coaching exige que você trabalhe algo, né? E Uhum. qual é o teu objetivo, Fabi? Já nessa primeira conversa com o teu cliente já já pega esse objetivo aí, que ele é parte do acordo. Qual vai Posso ser teu contextualizar um pouquinho? Senão não fica à vontade. serei eu.
Maurílio, eu sempre falei uma frase bem bacana, que eu já tenho uma atividade aí de 15 anos na área de humanas, né, na área de RH. Então, é uma caminhada longa. O que eu gosto de falar? Que eu trabalho para pessoas, por pessoas e com pessoas. E aí, quando a gente montou lá o manifesto, na verdade, esse manifesto foi montado por você como uma ação, a primeira ação que foi colocado lá no nosso processo, a turma 11, né? Em E parceria com exa- o CNCP. isso. E aí a gente falou sobre a questão do movimento. Então, a gente tem hoje um movimento de pessoas, né, que tem esse foco de transformar vidas, famílias e negócios. É o que a gente sempre comunicou, trabalho da Laís de marketing brilhantismo aí. E aí, o que é que eu pensei? Eu falei, poxa, a gente tem um manifesto, a gente tem nossa missão, né, de ensinar coach com PNL aos brasileiros, a visão de ter um coach com PNL em cada quarteirão do Brasil. A gente fez essa conta, inclusive no processo você levou isso. Então, agora, como uma das líderes dessa comunidade, eu quero alavancar essa comunidade, eu quero impulsionar essa comunidade e transformar essa comunidade como a maior comunidade de coach com PNL no Brasil. Maravilha. Então, tu está presenteando a tua área aqui na comunidade, está presenteando a comunidade com o teu processo. Uhum, Que coisa exatamente. linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Todos ganharemos com isso. E milhares de pessoas ganharão com isso. Né? Eu tenho convicção. Vai ser linda essa nossa parceria aqui. Né? E, e vocês vão ter a oportunidade de, de ver a, pró a própria metodologia passando pela metodologia. Os próprios co, colaboradores, construtores, co-realizadores, né? Co-líderes passando pelo processo. Isso é maravilhoso. Coautores, né? Autores, né? Isso é lindo, né? Isso é E lindo. assim, quero agradecer demais essa oportunidade, porque a gente tinha falado lá atrás, Maurílio, aí a gente falou assim, não, primeiro vai ser você, depois a gente arruma um tempo para eu ser a sua coach, né? Que eu estava precisando para um outro momento lá atrás, você sabe disso. E aí, depois que a gente começou a vivenciar essa transformação, né, com a nova escola do coach, então trazendo tudo isso à tona, todo o trabalho que foi feito aí, o lançamento, uma turma aí com alunos novos, né, quase que a totalidade. Então, poxa, quero trabalhar isso, então, trazer, deixar esse mapa do Brasil todo preenchido. Quem assistiu o processo lá que eu passei como cliente conhece a história do mapa do Brasil, né? Eu vou. Essa conversa que eu estou tendo com a Fabi aqui é uma conversa semelhante à conversa que tu vai ter com a tua dupla. E agora tu vai receber a tua dupla. Se já não recebeu, Lu, ainda não receberam? Ainda não. Tá, então você vai começar a receber aí o contato da tua dupla Ai, agora. Eu vou anunciar as duplas aqui. Caso a tua dupla não esteja aqui, fica tranquilo, porque ela está no grupo e tu vai receber o contato aí, tá bom? Eu vou fazer a chamada aqui então das duplas. Fabrício e Gilmar Júnior, tá? É uma dupla. Sônia e Valquíria é uma dupla. Dani e Angélica. É uma dupla. Luiz Cláudio e Hammurabi. É uma dupla. Simone e Elielza. Vocês são uma dupla. João Otávio e José Maurício. Vocês são uma dupla. Carlos José e Ricardo. Vocês são uma dupla. Luísa e Shirley. Vocês são uma dupla.
Tainá e Cláudia, vocês são uma dupla. E olha, eles estão aparecendo na tela juntos aqui, uma coisa impressionante. Tem várias duplas que estão aparecendo juntos. Tá? Carol, Ortega e Lu, vocês são uma dupla. Inácio e Jorge, vocês são uma dupla. Deixa eu ver. Aqui, o Jorge eu tinha visto. O Jorge está ali. O Inácio não. Vanessa e Fabrícia, vocês são uma dupla. Elanir e Sandra, vocês são uma dupla. Maria de Fátima e Fernanda, vocês são uma dupla. Wilton e Tarsis, vocês são uma dupla. Cadê aqui? Damaris e Jeiverson, vocês são uma dupla. Caso eu não tenha dito o teu nome, chama a Lu ali no privado, tá? Porque essas são as duplas que estão aqui na minha prancheta e que eu usei o meu segredo, né? Quem é do Master aqui sabe que tem o segredo, né? Ninguém sabe como é que eu faço para montar as duplas. E tem gente que veio trabalhar comigo para descobrir o segredo e não conseguiu, né, Lu? Hein? É muito. Shirley, cadê a Shirley? É muito. É que tem um algoritmo, tem todo um conjunto de fatores aí que eu levo em consideração, né? Tem umas, enfim, não dá para revelar isso assim tão fácil, né? Só sei que funciona, viu, gente? Sei que funciona. O índice de assertividade é lá em cima. E quando não funciona, no final dá certo também, porque é parte do processo de formação e transformação, tá? Eu não vou abrir a plataforma, certo? Não vou abrir a plataforma. Não precisa, né? Todo mundo está familiarizado com a plataforma, certo? Alguém aqui já baixou o relatório da sessão um, a ferramenta da sessão um? Já? Já deu uma olhada ali? Lá na plataforma, tu tem a aula 33, onde eu estou falando do relatório, onde eu estou fazendo uma apresentação rápida. A aula 34 já é a sessão. Você não perde nada, você só ganha se você for lá e assistir alguma das sessões que estão lá disponíveis. O vídeo principal é uma sessão e abaixo tem vários links. Você não perde nada de ir lá na última turma, 11 lá, e assistir o Maurílio como coach. E vim agora para as aulas ao vivo, assistindo ao vivo, que é outra pegada, é outra. No ao vivo, tu sente de um jeito diferente, porque tem algo no ao vivo que o gravado não tem, né? Tu tá ali, tá vendo, ouvindo, sentindo, percebendo, né? E tem coisas que a gente não sabe nem explicar, né? E contribui para o nosso processo de aprendizado e para desenvolver maestria. O ao vivo ajuda bastante, contribui de uma forma diferente que o gravado. Então, incentivo fortemente que você venha para o ao vivo, sempre que puder. Ok? Agora, se não puder, logo depois da aula ao vivo, eu coloco lá na plataforma, o link vai aparecer lá no final. Turma 12, o link para você assistir a gravação, caso você não tenha assistido, certo? Agora é o momento em que você pode abrir o teu microfone ou levantar a mãozinha e perguntar o que você quiser, porque agora você já deve estar recebendo a dupla. Já começou a mandar, Lu? Não, Não. agora eu vou começar a mandar, porque você pulou uma dupla, e a dupla estava aqui falando comigo. Qual dupla que eu Você pulei? só pulou uma dupla. Qual? Adivinha? Anuncia aí. Laís Ah, e eu Carol. esqueci da Carol Mendes e da Laís. Você me pulou! Não, que coisa! Eu deixei vocês duas aí por último. Então é a Carol Mendes e a Laís Delamares são uma dupla. Aí, aí, legal, né?
Essas duplas aí, todas as duplas que nós montamos aqui, todas elas vão ser um marco na vida, na família, nos negócios de vocês. É sobre isso, certo? Aproveita. E depois, vocês que entraram nessa turma vão ter a oportunidade de ter outras duplas. Que agora aproveita essa, porque essa não volta mais. Nesse momento, com esses enquadramentos, é agora, aproveita. Tem uma hora aprendizado. Depois, você vai poder ter outras experiências e vai ser diferente, né? Aqui tem gente que está voltando para repetir, e aí, às vezes o, o, o processo pode demorar algumas sessões para engrenar mais, né? Às vezes ele já começa super, super engrenado, e aí daqui a pouco a gente passa por momentos de desafio. Isso é parte do processo. Pode falar aí, Ricardo. Pode perguntar. Pode comentar. Algumas dúvidas aqui que surgiram. Na hora de a gente fazer a sessão de coach e coaching, a gente vai fazer vice-versa? São duas sessões que nós vamos ter que apresentar na quinta-feira? É uma pergunta. A segunda, o relatório que a gente tem que seguir, que você falou que está na aula 33 ou na aula 34, a gente tem que seguir esse script. Exato. Lá vai estar detalhado como fazer essa sessão, é isso? O relatório é o que você, como coach, vai ter que entregar, vai ter que enviar, okay? Você vai enviar para a Lu esse relatório, certo? Esse relatório, você envia o teu relatório como coach. O relatório é algo que você preenche. Lá na aula 33 eu estou explicando como é que ele é preenchido, mas basicamente o que tem no relatório? A estrutura da sessão. Cumpriu, sim ou não, em cada etapa da estrutura. As técnicas de cada sessão, ok? Está lá a ferramenta da sessão. Você vai colocar sim ou não e vai poder se dar uma nota de 0 a 10 para cada item que está sendo avaliado. E no lado direito você tem ali o ciclo da maestria. Preparar, aprender, fazer, repetir ou ensinar. Você marca um X onde você acredita que você está. E aí você envia esse relatório para a Lu depois de ter preenchido. Tu é responsável pelo teu relatório como coach. E o Carlos é responsável pelo relatório dele como coach, certo? Você segue o que está lá em cada sessão. Se vai ser vice-versa no mesmo momento, se vocês não combinar. Vocês podem fazer. Vamos reservar aqui, então, a quarta-feira à noite, que é entre a terça e a quinta, e a gente vai fazer as duas sessões na quarta-noite. Um vai fazer das 9 às 9h45 e o outro vai fazer das 9h45 até as 10h30. Funciona? Funciona. Ou, não, eu não quero fazer as duas na quarta-noite, eu quero fazer uma na quarta-noite e outra na quinta antes da aula. Funciona também. Porque aí tu faz uma das 21 às 22, faz a outra das 20 às 21. A aula começa às 21, certo? Pode fazer uma na quarta, das 21 às 22, e outra na quinta, das 20 às 21. É uma opção. Essa semana não deu para a gente fazer, vamos deixar para fazer duas na sexta e no sábado. É possível? É. Só que quando tu mistura duas sessões, tu não tem todo o aproveitamento que você tem quando você trabalha. Os dois com foco na sessão 1, coach. Depois os dois com foco na sessão 2, coach. Quando você faz essa separação, a experiência e o aprendizado acaba sendo geralmente melhor. Tá? Então, esse é o enquadramento. Respondi bem a tua pergunta? Ainda tenho dúvida. A gente vai ter que apresentar na quinta-feira 2 relatórios, um de cada coaching. Sim. Ou a gente pode, por exemplo, fazer um essa semana
e outro no final de semana, e depois Pode, enviar para a Luciana? Como é pode, que é? pode, Pode sim. pode. O que a Lu, ela recebe os relatórios de vocês, compartilha comigo, a gente vai falar sobre os relatórios de vocês, sobre a evolução das duplas de vocês, e vai para o histórico de vocês aqui como alunos do Coaching com PNL nível profissional. Você só vai receber o certificado depois que tiver os 10 relatórios lá entregues e o ok aí do nosso administrativo com relação às entregas. O prazo, quanto mais próximo da minha aula aqui demonstrativa, melhor. Mas você tem flexibilidade aí para entregar os relatórios. Então, o correto é fazer os dois e entregar já na quinta-feira, até quinta-feira, é isso? Hum, não vou dizer que é o correto. O ideal, O certo? ideal, o ideal, o ideal. O ideal. O correto é entregar no teu tempo e do teu jeito dentro do acordo com a tua Sim, dupla, certo? sim. E aí, se tu me disser assim, Maurílio, nós combinamos que vamos levar 90 dias para fazer as 10 sessões. Sabe o que eu vou dizer para vocês? Parabéns, é uma escolha da dupla, certo? Agora, o ideal é que a gente chegue lá na sexta semana com vocês vibrando junto conosco aqui, comigo e com a Fabi, as conquistas de vocês nesse processo e já se prepara para o próximo depois que terminar o curso. E aí já vai para outro processo, ok? E vem junto comigo porque é outra pegada. Se tu me acompanhar, tu vai ver que é bom também, certo? É parte do processo de aprendizagem. Tá. E o tema é aleatório, cada um escolhe o seu tema. É livre. É livre, ótima pergunta. Essa é ótima, é livre. É livre, e aí vocês vão descobrir algo que para o marketing é um desafio, né? Isso para o marketing é um desafio, que o processo de coaching com PNL nível profissional ele pode servir para qualquer nicho. Vocês vão descobrir na prática isso, certo? Agora, para o marketing é um desafio, porque aí tu diz assim, tá, mas tu vai atender quem? Eu atendo todo mundo, eu posso atender qualquer pessoa. Pode, e o processo ele vai fluir. Se for espiritual, se for emocional, se for familiar, se for financeiro, se for carreira, se for um projeto dentro da empresa, se for venda, se for marketing, vai funcionar, certo? Porque a estrutura do processo é para que você consiga trabalhar qualquer tema, qualquer assunto, qualquer projeto. Bom, É bem verdade que às vezes eu não funciono muito bem com alguns temas, mas o processo e a estrutura funciona, por isso que tu confia no método, ok? E aí, muito rapport, muito morder a língua, né? Muito uso das técnicas que são sugeridas em cada sessão, porque é para isso que você está aqui no Coaching com PNL profissional, certo? Para executar o passo a passo e chegar no final tenho competência e tenho segurança para fazer esse processo de novo, início, meio e fim. Porque isso é uma coisa que tu precisaria gravar aí, eu vou pedir para Carol colocar no cabeçalho ou no rodapé da mensagem que tu vai colocar lá com as perguntas. Estamos aqui para desenvolver competência e segurança para começar a conduzir e terminar esse processo de coaching com PNL, que transforma vidas, famílias e negócios. Ficou longa, né? Mas ficou longo, né? Mas é para isso que a gente estamos aqui para desenvolver competência e segurança, para começar a conduzir e terminar um processo de coaching com PNL nível profissional. E aí a transformação de vida, famílias e negócios vem como uma consequência desse processo que foi conduzido com início, meio e fim. Certo? Okay? Muito bom. Alguma outra pergunta? Pode perguntar à vontade aí. A Lu já deve ter começado a enviar, né, Lu? Tá chegando aí já? Alguém já recebeu a sua Ah, dupla? Já? Olha, eu já Maravilha. recebi aqui, Maurílio, só uma pergunta. Boa noite a todos mais uma vez. Maurílio, então tá, essa sessão é feita ali entre eu e a minha dupla somente, né? E como
tem algum momento do curso que tu acompanha alguma dupla executando a sessão, ou você só vai acompanhar através do relatório mesmo? Não, acompanho somente através do relatório e durante as aulas ao vivo você traz as tuas dúvidas e eu tiro as dúvidas aqui no Zoom, tá? Sempre depois da minha sessão, tu tira as tuas dúvidas e tu pode trazer alguma dúvida que tu tenha. Quando é algum caso, por exemplo, casos que não podem ser compartilhados no grupo, certo? Não podem ser compartilhados no grupo. Aí você manda ali para a Lu ou manda para mim, tá? Mas isso na verdade, o lugar de tirar as dúvidas é aqui nas aulas ao vivo, né? Esse é no profissional é assim, Obrigado. certo? Agora confia no relatório e no processo, certo? E não é para vocês fazerem nenhuma sessão antes da minha sessão demonstrativa, que vai ser na quinta-feira. A minha primeira sessão com a Fabi é na quinta. Então, por enquanto, não tem sessão ainda. Só tem acordo. Tu vai se encontrar com a tua dupla, vai ligar para ele, vão se reunir só para combinar como é que vai ser. O que, por quê, como, onde, quem, quando, quanto. É só isso que vocês vão combinar. Certo? Aí depois vocês vão começar junto comigo. Eu faço a primeira sessão, vocês vão fazer a primeira sessão de vocês. Certo? Quer dizer então que são só essas perguntas, essas 6, 7 perguntas que você falou. A gente não vai introduzir mais a fundo então a sessão de coach. Eu só sei que a minha coach agora vai trabalhar o projeto da comunidade. Projeto da comunidade. E eu já nem peguei os detalhes da fala dela, que eu nem estava com meu chapéu de coach na hora ali para fazer o backtracking com ela. Eu sei que ela tem um projeto relacionado à comunidade. A sessão vai ser na quinta-feira. Até lá eu não vou falar com ela sobre isso. E aí lá na sessão eu vou vir com a ferramenta Smart BFO, com o meu relatório, e ali a gente vai ter a primeira sessão da definição de objetivo. E ali vai ficar claro o objetivo da minha coach, lá na sessão. Agora é só o acordo, é só o combinado. Imagina que é o que acontece no pré-sessão, no pré-contrato, na venda. Na venda. Quando você vende, contrata um processo de coaching, você combina como é que vai funcionar. E aí vai ir para a sessão. Nós aqui estamos ainda no contrato, no acordo. Agora tá entendido o racional. Agora que você falou que você vai fazer uma sessão que espelho para a gente com Fabiana na quinta, aí fechou a racionalidade do negócio do processo. Perfeito. Pegou? Peguei. Agora o objetivo é fundamental, né? Esse relatório eu ainda não olhei ele, não apreciei ele, mas ele é um checklist, né? É o checklist. É o checklist passo a passo do que a gente vai executar na, Cada na, sessão. na sessão. E, Beleza. e o manual, se tu for lá no final do manual, tu vai ver lá que tem as 10 sessões, lá está um descritivo dessa sessão, o que é esperado dessa sessão. E ali o relatório ele complementa o que está ali, porque o relatório te diz exatamente o que a gente vai usar ali passo a passo, inclusive na ordem que a gente vai usar. A estrutura da sessão está na ordem e as técnicas também estão na ordem, tá? Sugerida de aplicação. O relatório está em qual sessão para a gente imprimir? Sempre embaixo da aula correspondente. Por exemplo, da primeira sessão, está embaixo da 33 e da 34. A 34 e está na 35 também, sabe por quê? Porque assim, ó, a aula 34 é a aula de demonstração da sessão 1. A aula 35 é só a ferramenta da sessão 1. A aula 36 é a demonstração da sessão 2. A 37 é a ferramenta. É isso? Esse é um número, eu errei o número. Eu posso ter errado o número, né? Acho que não. Ô, Maurílio, Oi. a Sônia,
Não tem uma folhinha específica do BFO, né? É só do Smart. Né? Aqui no profissional, a gente pegou algumas perguntas do BFO e colocou ali na Smart. E aí a sugestão é que tu use na seção 1 somente o que está ali na Smart. Por quê? Porque senão não dá tempo. O BFO, ele, nesse nível aqui, o BFO não, não funcionou, certo? Não funcionou. Aí o BFO completo, a sugestão é que tu faça fora, tá? Tá. Porque às Porque vezes ali diz Smart com BFO, mas não tem a ferramenta, né? não, Não tem a folhinha, no caso. não, porque as perguntas do BFO Vamos selecionadas junto. estão junto. Ali Tá. ali tu deve ter uns 40, 50% das perguntas do BFO ali imputadas na Smart, ok? Tá. Uhum. Tá. Não, isso é porque não tinha saído a folhinha. Isso. O Smart mais BFO é aquela ferramenta. Tá. Nem é só Smart e nem é só o BFO, ela é a Smart com o BFO. Tá. Tá? Bom. Ótimo. Maurílio, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. Então, é só para lembrar a todos que no relatório você vai poder acompanhar as técnicas. Então, já na aula da Smart, na quinta-feira, é só ir acompanhando ali as técnicas, a sugestão, como o Maurílio falou, o que você pode fazer ali, né? Sempre vai ter lá no início o que a gente mais utiliza, como se backtracking, enfim. E E aí, vão ao longo do processo, você vai aplicando as demais ferramentas que estão lá no manual. Muito interessante o que a Fabi falou, que é o seguinte, ó. Lá no relatório, se tu pegar e comparar o relatório depois da sessão 1 com a sessão 2, você vai ver que vai aumentando o número. E vai chegar lá na 10ª sessão, estão todas as técnicas na 10ª. Então, esse é um motivo do porquê que você deve seguir o relatório, tá? Porque você vai treinando as técnicas numa ordem planejada, testada e comprovada, que você aprende e consegue carregar. Por exemplo, o backtracking. O backtracking é uma técnica que vai fazer a diferença lá no Master Coach, ok? Um Master Coach, ele é mestre no backtracking. Se ele não é mestre no backtracking, ele não é um Master Coach, certo? E aqui no Coaching com PNL nível profissional, você vai usar o backtracking todas as sessões. E ela é uma técnica que está aqui no início, certo? E é muito importante, é fundamental que você use essa técnica todas as vezes. Assim como está lá o morder a língua aqui, que é uma técnica que você vai usar em todas as sessões, vai estar presente. Agora, nas primeiras 5, regra, ok? Porque não entrou até a 5ª sessão a técnica feedback efetivo. Que quando você vai deixar de morder a língua é quando entra o feedback efetivo. Por quê? Porque é parte do processo de treinamento do coach profissional que ele consiga não falar, que ele consiga não trazer o julgamento dele, não trazer a opinião dele, até a metade do processo. E isso eu sei que para alguns aqui vai doer a língua, né? Porque alguns aqui já vão querer sair dando conselho e dando feedback. E é parte do teu processo de treinamento não dar feedback até a 5ª sessão. Segura aí, ok? E aí, quando tu for dar esse feedback na 5ª sessão, ele vai estar rico, ele vai estar embasado, ele vai estar já com um nível de sustentação, inclusive do conhecimento do mapa do outro cliente, a empatia, e tudo vai dar uma base para esse feedback ser um baita no feedback lá no quinto. Quem consegue, na 5ª sessão, quem consegue segurar, ok? Vai ter um ganho extraordinário para a vida. Ok? E o morder a língua não está lá por acaso. Assim como o rapport está em tudo.
morder a língua, backtracking. Peguei só esse gancho que a Fabi deixou, porque vai crescendo. O nível de dificuldade vai crescendo. Você vai chegar ali na quinta sessão, vai ter o feedback efetivo, e você vai chegar lá na sessão 8, vai fazer um coragem, né? Você vai fazer, já vai ter uma experiência com uma sessão mais livre da ferramenta para você conduzir o teu cliente numa experiência mais interessante, ok? Mais desafiadora. Mas para isso vai acontecer lá se você seguir até a 8ª. Porque se você ficar inventando moda e quebrando o processo no início do processo, você não vai chegar lá tão preparado quanto poderia chegar. Até para chegar lá na 10ª sessão, tendo que aplicar as técnicas já com o repertório todo, você talvez não vai conseguir nem fazer as básicas, porque não focou no processo. Então, gratidão, Fabi, por compartilhar isso, porque tem um porquê. As técnicas estão ali em ordem para favorecer o aprendizado. Não é porque eu achei que tinha que ser assim, é porque assim, ao longo das turmas e em cima das metodologias que foram estudadas para construir a nossa metodologia, é o que mais funcionou, porque é o que mais deu resultado. Inclusive, a gente foi em algumas metodologias, a primeira e a última. A primeira metodologia criada pelo alemão Bernd Iser, coaching integrativo sistêmico, ele é o pai do coaching sistêmico, que trouxe para o Brasil através do Metafórum Internacional, o coaching integrativo sistêmico, é respeitadíssimo, a primeira metodologia que nós usamos como referência, e a última, o metacoaching do Dr. Michael Hall, criador da neurosemântica. E a nossa metodologia tem no meio mais coisas, mas é quase como um sanduíche dessas duas. Entendeu? E está alinhado com que elas propõem. E aí tu vai chegar lá no Master preparado para aprender as habilidades do Master de uma forma que muita gente quer dar um pulo lá ou passa por outros cursos, não consegue se tornar um Master, porque faltam os fundamentos. E aqui tu tem todos os fundamentos. E um deles é o backtrack. Um dos fundamentos é o backtrack. Assim como quem já fez PNL sabe que backtracking é um fundamento na PNL. Sabe que o rapport é um fundamento no coaching e na PNL. E sem rapport, o processo está comprometido. Sem backtracking, o processo não vai ter toda efetividade. Certo? Vale a pena ter. Isso aqui é valioso que a gente tratou agora. Shirley, fica à vontade. Boa noite a todos, né? Boa noite, Maurílio. Só também como sugestão, aproveitando aí a carona da Fabi, também uma coisa bem interessante antes de cada sessão, por exemplo, você vai fazer o SMART mais BFO na primeira, né? Vai desenhar bem aí o objetivo, o pessoal vai ver. Mas o legal é você entrar antes também das aulas e dar uma relida nas técnicas, como é que ela funciona. Por quê? Porque quando você for aplicar a sessão e for aplicar as técnicas, aí a pessoa pode até ver, a Maurília aplicou dessa forma, fez isso, né? O backtrack, o rapport, as outras técnicas, a própria ferramenta Smart, né? O que foi feito ali, o que, né, que passou, o que ficou, enfim, porque aí a pessoa vai com bastante segurança, que legal, a Mauri aplicou desse jeito, ele fez essa pergunta dessa forma, claro, né, e a pessoa vai ter a liberdade de aplicar da forma como ela quiser, mas vendo antes as técnicas, lendo antes, que no manual tem tudo, né, tá à nossa disposição, então é só uma sugestão. Que sugestão maravilhosa! Eu faço isso antes. E aí, dependendo da técnica, se eu naquele momento ali, não, eu boto um post-it na tela, vocês vão ver em algumas aulas lá gravadas, que eu até tem processo que eu mostrei, as minhas colinhas aqui. O manual aberto do lado do computador, o post-it colado na tela do computador, e o online te favorece nesse sentido, né? Quando era no presencial, eu colocava algumas âncoras na sala, certo? Colocava algumas âncoras na sala, para eu me lembrar que tinha que seguir aquela ordem, porque
Quem está transitando o chapéu, está tirando o chapéu do treinador, botando do coach, que tira do coach, bota do mentor, tira do mentor e bota o do consultor, tu muitas vezes tu bagunça o processo. E para aprendizagem, precisa de um processo organizado, isso facilita a aprendizagem, certo? E aí, o que eu faço às vezes? Eu vou lá, e vocês vão ver em algumas aulas lá, tem um post-it ali. Às vezes eu gosto muito de acrônimos. Gosto muito, sou apaixonado por acrônimos. E às vezes eu pego e coloco ali a primeira letra de cada passo da técnica, né? Às vezes a própria técnica já tem isso, e a ferramenta já tem isso, como a Smart, por exemplo, né? Já é um acrônimo. Tu pega lá o modelo AF, eu coloco A, B, C, D e F, porque às vezes eu embolo os passos na aplicação espontânea, mas aqui o objetivo é fazer o A, B, C, D, E, F, bem marcadinho, para passar por cada uma das etapas. Então, foi maravilhosa a tua colocação aí, Shelly, porque realmente quer aplicar uma técnica? Dá uma olhada na técnica. Né? Quer aplicar uma ferramenta? Dá uma olhada na ferramenta. Entende a ferramenta. Entende a estrutura da ferramenta, o passo a passo da ferramenta. Smart não é SMART à toa, é porque é um processo, passo a passo. Especifica, né? Depois estabelece como vai ser mensurado, como você vai alcançar, qual o tempo, qual o prazo, e depois, aliás, o R e depois o T. Tô aqui, pulei para tu ver como tem que seguir a ferramenta mesmo, senão vai lá. Pá. Então é só um exemplo, né? Outra Ótimo. dica é para vocês poderem entender, deixar o seu mapinha de lado, vocês já sabem o que significa o mapa de cada um, acredito eu. Essa altura do campeonato, vocês assistiram Cada um tem a sua aula. verdade individual. Isso. Mantenha o histórico do seu cliente, você vai atender. Porque isso vai facilitar lá na frente você puxar uma coisa lá do início do objetivo, fazer um link, talvez, com alguma fala que ele vai trazer, e isso vai até favorecer o teu feedback efetivo a partir da 5ª sessão. Isso vai mudar o jogo. Isso vai mudar o jogo. Se tu conseguir lá na 5ª sessão trazer uma frase, trazer uma fala do teu cliente, preservando as palavras que ele usou, isso é uma prova de que você realmente está no caminho do profissional, porque um profissional faz isso, ok? No coaching companheiro, um profissional faz isso. Um amador, ele fica assim, mas deixa eu tentar ver se eu consigo lembrar, e tu traz nas tuas palavras, traz no teu mapa, ou pior ainda, distorce completamente aquilo que a pessoa disse. Isso é o que acontece geralmente, né? Mas você disse isso. Não, eu não disse nada. Não, não é bem isso. Agora, quando tu preserva e tu mostra essa organização, não, deixa eu olhar. Você me disse isso lá na sessão tal. Em cima disso, juntando com isso, é o que você vai construir lá no relatório, lá no final. E aí, se tu pegar, por exemplo, cabe um destaque aqui. O relatório mais lindo que nós já tivemos aqui no Coach Companhia Profissional foi a Fabi que fez. Foi o relatório que eu recebi. Foi o relatório que eu recebi no anterior. Você vai ver eu entregando em outras turmas relatórios diferentes, né, com mais texto, algum com imagem, outro com uma própria plataforma para fazer isso, mas a Fabi deu um show de relatório. Fez um relatório que me emocionou na turma 11. Por quê? Porque ela preservou o histórico. Ela tinha lá as ferramentas preenchidas, tinha lá as minhas palavras, e ela pegou e devolveu um relatório com integridade, né, do meu conteúdo. Isso faz toda a diferença. Esse vai mudar o jogo. Quem pegar essa aqui... Só vamos tirar uma foto aqui para registrar essa turma, porque agora o pessoal talvez já começa a sair, porque a ideia é essa, você entra às 9 e sai às 10 do ao vivo, pelo menos, né? Aí depois fica, e eu costumo ficar, às vezes eu fico bastante tempo, tá? Bastante tempo.
Eu enquadro com vocês o tempo, às vezes, que eu vou ficar. Hoje eu deixei livre para a gente ir ficando aí, porque tá gostoso o papo aqui, tá útil, né, também. Vamos tirar foto? Então, me ajudem a tirar o print aí. Fernanda, Laís, conseguem aparecer? Vocês estão aí no meio aí, sem câmera? Aí, Laís. Fernanda, consegue aparecer? Para estar com a gente aqui nessa foto, registrar a nossa primeira aula. Aí, se a Fernanda está comigo? Não. Vamos lá, vai aparecer a foto da Fernanda. Vamos dar aquele sorriso de quem está aí gostando muito de estar começando esse trabalho em dupla. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Tirem mais uns prints aí. Depois eu coloco no grupo lá também para vocês terem. E vocês colocam também, tá? Para a gente ter também, tá bom? Maravilha? Gente, é isso? Bom trabalho para vocês. Contata a tua dupla. Marca quinta-feira a primeira sessão minha com a Fabi. Depois é com vocês a primeira sessão de vocês, tá bom? Gratidão e parabéns. Vamos junto. Até mais. Tchau, boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí, gente. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Tchau, Boa boa noite. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Maravilha.